Olá, começa agora o RVC Notícias de hoje. E nessa edição você confere: número de obesos no país é alarmante. E também você confere uma matéria especial sobre o café, a bebida tradicional do nosso país, agora no RVC Notícias. Olá, e o número de pessoas acima do peso nessa nova realidade é muito grande no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E agora a gente vai saber um pouco, conhecer o que é a obesidade e também o sobrepeso e saber a diferença. Veja a matéria. Uma pessoa com sobrepeso é um alarme para a obesidade, pois o sobrepeso é o mesmo que estar acima do peso. Uma pessoa que briga para estar no peso correto, no peso ideal. Aquela pessoa que tem uma briguinha com a balança, que está com apenas alguns centímetros a mais em sua barriga. O sobrepeso é uma pré-obesidade. A obesidade é uma doença e existem alguns graus de obesidade, né? Obesidade grau 1, grau 2, grau 3, de acordo com o índice que essa pessoa está de massa corpórea. E o sobrepeso significa assim, você já está fora do seu peso, você está caminhando, você está em pré-obesidade. Então essa é a diferença básica entre sobrepeso e obesidade. A obesidade, por sua vez, é algo mais grave, é uma condição crônica que se caracteriza por um excesso de gordura acumulada no corpo. A obesidade é diagnosticada por uma medida de parâmetro populacional chamada de Índice de Massa Corporal, o IMC. O Índice de Massa Corporal é uma fórmula utilizada para medir a obesidade adotada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Então, para a gente saber se a gente está numa condição de obesidade ou não, nós vamos calcular o índice de massa corpórea. Nós pegamos o peso e dividimos pela altura ao quadrado. Se o resultado disso for até 25, isso mostra que nós estamos dentro do nosso peso ideal. De 25 a 30, estamos naquela fase de pré-obesidade, né, de sobrepeso. E acima de 30, então, já a obesidade caracterizada então como uma doença. A obesidade é um problema de saúde pública e para mudar isso, não existe uma pílula mágica, mas há tratamentos eficazes que ajudam a melhorar essa condição. O tratamento adequado é aquele que é feito a longo prazo com uma combinação de dieta equilibrada, maior atividade física e mudança de estilo de vida. Nós precisamos proporcionar para nós mesmos mudanças de hábitos, buscar informação, buscar o conhecimento, para que a gente consiga reverter essa situação. Uma pessoa que está em sobrepeso, é muito mais fácil ela reverter isso do que uma pessoa que já está em obesidade, grau 2, grau 3. Então, se você está em sobrepeso, procure orientação, procure um local que você consiga, tenha acesso a essas informações, procure um nutricionista, para que você possa mudar alguns hábitos na sua vida, de uma reeducação alimentar mesmo, o início da atividade física, para que você reverta esse quadro. Porque uma vez que a doença está instalada, é muito mais difícil você reverter. E se ela está numa fase de evolução, é mais fácil você segurar e reverter todo esse quadro. E para isso é mudança de hábito, não existe outra forma, então vamos buscar ajuda para que a gente consiga realmente ter hábitos mais saudáveis e com isso a gente segurar essa estatística que é alarmante, né? A gente não pode ter uma população de metade da população, 50%, já em sobrepeso. Então vamos evitar isso mudando os nossos hábitos. Agora vamos saber como fica o tempo na região. A tendência para sexta-feira é de dia de muitas nuvens com alguns períodos de sol. A nebulosidade deve aumentar e as temperaturas máximas terão uma pequena elevação. Em São José dos Campos, Caçapava e Taubaté, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Já na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão e também em Santo Antônio do Pinhal, os termômetros registram mínima de 13. Em Pindamonhangaba, a máxima não deve ultrapassar os 24 graus. Já no litoral norte, os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 27 em Ubatuba e Caraguá. Vamos ao rápido intervalo e já voltamos.